Viva, o meu nome é Rui Almeida, sou arquiteto de cibersegurança na Balwork, onde me foco nas áreas de segurança aplicacional e na modelação de ameaças. A Balwork é uma empresa totalmente focada na segurança aplicacional e no GRC, com 100% de capital nacional e que surgiu como spin-off da Expand IT, que é uma empresa com 20 anos no mercado, depois desta ter identificado uma lacuna no mercado de oferta de serviços da AppSec. A missão da Balwork é construir um mundo digital mais seguro e nesta apresentação vamos ver como é que o Threat Modeling nos ajuda a aproximar-nos desse objetivo. O que é a modelação de ameaças? Temos aqui a nossa aplicação, que inevitavelmente terá vulnerabilidades que podem ser exploradas por adversários e, portanto, constituem ameaças. Nesse sentido, é importante identificar mecanismos de mitigação, portanto, da forma mais prematura possível, idealmente ainda antes de começarmos a desenvolver a aplicação, e o processo de Threat Modeling permite-nos fazer isso mesmo. Na sua essência, o Threat Modeling é um processo estruturado e proativo que visa obter uma visão aprofundada sobre o risco aplicacional. Existem muitos métodos e frameworks de Threat Modeling, mas um dos mais populares, tanto pela sua simplicidade como pela sua eficácia, é o chamado modelo das 4 perguntas base. A primeira pergunta visa compreender, de forma sistemática, a aplicação que estamos a desenhar ou desenvolver. A segunda pergunta pretende catalogar e classificar vulnerabilidades e fraquezas da aplicação, sejam elas efetivas e reais ou meramente hipotéticas. A terceira pergunta, por sua vez, faculta a estruturação de estratégias de mitigação para reduzir ou eliminar o risco associado aos ataques. E a quarta pergunta, por último, promove um processo de avaliação e de melhoria contínua, dada a natureza dinâmica do ciclo de vida das aplicações e da própria cibersegurança. É através dos processos de resposta a estas perguntas que fazemos Threat Modeling. A segunda pergunta base, o que pode correr mal, serve para orientar o processo de identificação de ameaças. O STRIDE é uma framework de identificação de ameaças e utilizamos uma framework porque queremos garantir que os vários tipos de ataque são considerados durante a análise. O nome STRIDE é um acrónimo, cada uma das letras responde a uma categoria de ameaças. Portanto, temos o spoofing, ou ataques à identificação e à atribuição, através da falsificação de informação de origem de uma ação. Temos o tampering, ataques à integridade da informação. Temos ataques de repudiation, são ataques à identificação e à atribuição, mas após uma ação ter sido realizada. Portanto, contrasta com o spoofing, pois não exige falsificação de origem quando a ação é realizada. Temos information disclosure, ou ataques à confidencialidade, através da revelação de informação a entidades não autorizadas. Temos ataques de denial of service. São ataques à disponibilidade que impedem a utilização da aplicação pelos utilizadores legítimos. E por último temos elevation of privileges, ou seja, ataques que permitem obter acessos e privilégios mais altos do que os originalmente atribuídos a um utilizador. A utilização do modelo como STRIDE propicia uma análise sistemática e estruturada. Depois desta muito breve introdução ao tema da modelação de ameaças, vamos agora meter em prática todo o processo. Neste exemplo, vamos considerar o caso de um negócio de voos de paraquedismo. Este negócio tem como prioridade máxima a segurança das operações e implica custos operacionais elevados devido à utilização de aeronaves especializadas. Acontece que os paraquedistas não podem ser carregados arbitrariamente nas aeronaves, pois a ordem depende do tipo de saltos que cada paraquedista vai fazer. O negócio tem necessidade de implementar uma aplicação que facilita a organização das cargas dos paraquedistas nas aeronaves e tem por base 2 requisitos funcionais. Primeiro, otimizar o número de paraquedistas, que pode ser carregado em cada voo. E segundo, garantir que a cada paraquedista é atribuída uma ordem de saída segura. Esta ordem de saída é determinada pelos tipos de saltos que vão ser efetuados no voo, durante o voo da aeronave. Podemos então considerar que para o negócio é fundamental garantir a integridade destes dados, dos dados obtidos pela aplicação na atribuição da ordem de cada salto. O processo de modelação de ameaças, para ser eficaz, deve ser informado pela visão de risco do negócio. No nosso caso concreto, o risco ao negócio concentra sobre 2 propriedades de segurança: a disponibilidade do sistema e a integridade da informação. A primeira, para garantir que a operação dos voos não é afetada. A segunda, para garantir a segurança das operações.
Suponhamos que durante uma fase muito inicial da análise funcional, os arquitetos identificam 4 componentes-chave a serem implementados. O Web Front-End vai ser cedido pelo pessoal da secretaria para fazer um onboarding de paraquedistas utilizando um browser. Os serviços de back-end para processar os pedidos que são feitos através do Web Front-End. É aqui que acontece toda a lógica aplicacional. Uma base de dados para armazenar toda a informação relacionada com os paraquedistas e com os saltos. Uma message queue para processar mensagens assíncronas entre os vários serviços de back-end. Durante o processo de modulação de ameaças e com o objetivo de respondermos à primeira e à segunda pergunta, nomeadamente o que estamos a construir e o que pode correr mal, nós utilizamos a gramática da modulação de ameaças para começarmos a representar propriedades de segurança do sistema. No nosso caso, pegamos no diagrama da arquitetura da aplicação e suplementamos com a identificação dos protocolos utilizados durante os fluxos de comunicação, identificamos mecanismos de autenticação que vão ser utilizados, expandimos o âmbito do diagrama para incluir também atores. Portanto, neste caso, temos aqui a representação dos utilizadores legítimos que vão utilizar o front-end da aplicação. Consideramos também o contexto, o ambiente onde a aplicação vai ser utilizada. No nosso caso, os utilizadores legítimos utilizam um Wi-Fi que é partilhado também com os paraquedistas, que não são utilizadores legítimos da aplicação. E, com base neste diagrama, com base neste entendimento do funcionamento da aplicação, podemos começar a criar cenários de ameaças. Podemos começar a considerar o que é que acontece se um paraquedista tomar conhecimento, existe esse sistema, porque encontra, por exemplo, o URL num dos ecrãs utilizado por uma pessoa da secretaria. O paraquedista tenta aceder diretamente ao URL. Bem, se calhar vai encontrar um formulário de login e não vai conseguir ter acesso, portanto, e não vai conseguir fazer tampering à informação, não vai conseguir alterar dados, não vai conseguir fazer utilização ilegítima. Portanto, claro que agora a pessoa poderia tentar atacar o formulário de login, mas imaginemos que isto é uma aplicação Single Page Application, implementada em React, e que este utilizador ilegítimo começa a olhar para o código HTML da aplicação, começa a utilizar o inspector do browser, identifica a utilização da APIs REST. Começa a explorar a API REST e consegue perceber que pode alterar o seu próprio lugar, ou o lugar de qualquer outro paraquedista, através de uma chamada direta à API. Identificamos aqui uma ameaça. Portanto, esta ameaça consiste em acesso ilegítimo, portanto, consiste em uma pessoa não autorizada aceder diretamente a um serviço de back-end API. Claro que, neste caso, a mitigação que podemos implementar é introduzir um mecanismo de autenticação nos próprios serviços de back-end. Portanto, algo que, no nosso caso, não foi considerado inicialmente pelos analistas do sistema, porque consideraram que esta Trust Boundary, portanto, todo este contexto seria seguro, portanto, toda a aplicação iria residir num contexto onde tudo o que se passava nesta subnet seria seguro, mas a situação de facto pode não ser essa. Podemos ter que introduzir outras Trust Boundaries. Podemos ter aqui uma firewall pelo meio para não permitir ligações diretas de pessoas que estão nesta subnet do Wi-Fi a estes serviços de back-end, de base de dados, message queue, porque de facto ninguém deve conseguir aceder a este serviço a partir do Wi-Fi. Mas, claro, o web front-end sim precisa de aceder, portanto temos de introduzir um controle de segurança que é uma firewall. Vamos agora considerar outra ameaça, neste caso vamos considerar uma ameaça menos grave. Imaginemos que temos necessidade de que um dos serviços de back-end da API não contenha autenticação, porque se calhar existe uma outra aplicação que precisa de aceder a este serviço e não é possível alterar a aplicação não consegue trabalhar com o serviço autenticado, portanto nós introduzimos o serviço não autenticado nesta Trust Zone, ou talvez entre Trust Zones, e passa a poder haver comunicação direta, imaginemos, entre estes dois componentes. Ora bem, neste caso, de facto, uma pessoa da rede Wi-Fi poderia aceder a esse serviço de back-end. Imaginemos que é um serviço de back-end sem autenticação, mas que é read-only e que permite obter a lista de passageiros de um voo. Neste caso, estamos a considerar um tipo de ameaça de information disclosure. Não é possível fazer qualquer outro tipo de ataque porque o serviço
é read-only, obtém a lista de passageiros de um avião, através de comunicação com outros serviços que depois vão à base de dados obter essa informação. Portanto, de facto, isto pode não ser um problema grave se tivéssemos a analisar uma aplicação financeira, por exemplo, poderia ser um problema gravíssimo. Mesma coisa se tivéssemos a analisar uma aplicação relacionada com o setor da saúde. No nosso caso, voos de paraquedismo, lista de passageiros, apenas nomes, não vamos considerar isto como sendo uma ameaça grave. Pelo próprio modelo, de risco do negócio, pela visão de risco do negócio. Voltando ao diagrama inicial, vamos considerar outro tipo de ameaça. O que é que acontece se, na ausência de firewall e de controle de ligações entre a rede Wi-Fi e a rede dos serviços de aplicação, o que é que acontece se um utilizador não autorizado começar a realizar um ataque de denial of service ao IP, por exemplo, da message queue? Portanto, vai conseguir parar a aplicação porque deixa de haver comunicação inter-serviços. Portanto, aqui está outro tipo de ameaça, que é um denial of service. Como é que poderíamos mitigar esta ameaça? Introduzindo, de facto, a firewall e introduzindo aqui outra trust boundary, ou, por exemplo, implementando rate limiting, até no próprio host da message queue, por exemplo. Com base na análise das propriedades de segurança e das vulnerabilidades associadas aos elementos representados no diagrama, conseguimos identificar ameaças. A análise de ameaças é sintetizada através da identificação de vulnerabilidades e da imaginação e da construção de cenários de ataque. Cada ameaça deve ser classificada segundo o seu risco, tendo em conta a probabilidade de ser explorada e o impacto que poderá causar no negócio. Da nossa análise, encontramos 3 vulnerabilidades. Portanto, a primeira vulnerabilidade, porque um paraquedista pode alterar o seu lugar no avião, se fizermos chamada direta API. Isto é um exemplo de elevation of privileges e tampering, ok? Risco elevado, porque se um paraquedista alterar a sua ordem no avião, pode meter em causa a segurança de todos os outros paraquedistas. Portanto, risco muito elevado para o negócio, não queremos que isto aconteça. Segunda vulnerabilidade, uma falha de ligação ao serviço do RabbitMQ. Bem, isto de facto representa um incidente de denial of service e, portanto, vamos meter com risco médio. Information disclosure, possível descobrir o lugar atribuído a qualquer outro paraquedista no avião. Vamos considerar que isto é um risco baixo, porque o negócio não tem resíduos de privacidade. Cada uma das vulnerabilidades identificadas devemos fazer corresponder a um conjunto de mitigações, de forma a reduzir ou a erradicar o risco associado a cada vulnerabilidade. No nosso caso, consideramos que a alteração de lugares não autorizada, através de uma chamada direta a uma API de back-end, tem risco elevado, pelo facto de ser fácil de explorar e por ter um impacto extremo no negócio, uma vez que pode meter em causa a segurança física de todos os paraquedistas. Pode levar a um acidente potencialmente mortal. Isso mete em causa tanto a continuidade das operações como a reputação do negócio. Consideramos risco muito elevado. Identificamos também uma vulnerabilidade de risco médio, com impacto na continuidade do negócio, que pode ser totalmente evitada se a mitigação for implementada. E por último, temos o caso de uma vulnerabilidade fácil de explorar, mas com impacto considerado muito baixo, uma vez que o lugar atribuído a um paraquedista não é classificado como informação confidencial. A última das 4 perguntas base. Fizemos um trabalho suficientemente bom? Esta última pergunta remete para um processo introspectivo de melhoria contínua, e é nesta lógica que o threat modeling deve ser considerado. Idealmente, introduzindo-o na fase de análise e desenho da aplicação, mas sendo também adequado para qualquer outra fase do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Para concluir, fazemos um trabalho bom quando utilizamos o Threat Modeling para compreender o risco aplicacional. Fazemos um trabalho bom quando antevemos e antecipamos vulnerabilidades e evitamos custos com remediações tardias. E fazemos um trabalho excelente quando eliminamos ou reduzimos o impacto de um possível ataque. Na Ballwork estamos ao vosso dispor para esclarecer qualquer questão relacionada com esta apresentação ou sobre qualquer outro tema de segurança aplicacional. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Até breve.